Pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a engenharia por trás do Ubuntu 23.10. No vídeo anterior que eu falei sobre essa distribuição, muita gente falou, professor, sempre mais do mesmo, o Ubuntu não mudou tanta coisa, mas ele tem evoluído muito. Tá muito bacana a gente entender isso. Primeiro, que o desempenho da distribuição está excelente, como eu já mostrei em vídeos anteriores, né? O desempenho funciona muito bem e teve melhorias na loja, mas enfim, uma parte interessante dessa parte de melhoria na questão de engenharia é que agora o app armor, então se a gente rodar o comando sudo aa status, e o que é o app armor para você que é iniciante e tal? O app armor ele funciona igual o SE Linux, que é um software desenvolvido pela NSA e protege, ele cria perfil e protege as suas aplicações, para que mesmo que você tenha um serviço afetado por um malware, só afete essa aplicação, não tem dano ao sistema. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Se a gente entrar aqui no diretório desse app armor.d, que é o diretório onde ficam os perfis. Então, cada programa que você instala através do Snap, ele ganha esse perfil, tá? Como a gente pode ver, né? Vou rodar o comando aqui, acabei de passando rápido. Se a gente rodar aqui, vai ver que todos os programas que eu instalei Snap aqui, CamuCups, todos eles têm aí um perfilzinho, tá? Através desse comando você consegue ver. Então, se a gente pegar e dar uma olhada aqui, vamos ver o comando, por exemplo, o comando dhclient. O comando dhclient, ele vai entrar lá no servidor, vai pegar um IP, vai trazer e tem que configurar na minha máquina esse IP. Se a gente dar uma olhadinha no Tomcat aqui no SB, que é um script simples, vai ver que esse perfil do dhclient, ele diz que ele tem a capacidade do bind. O bind é para resolver o nome, ou seja, o DNS. Ele vai poder, inclusive, entrar nos arquivos aqui dentro do Network Manager e gravar, permissão de leitura escrita para gravar aqui nas configurações do Network Manager. Então, isso é só o que ele vai poder fazer, ele restringe aqui as diretrizes de segurança. Então, um exemplo, por exemplo, de novo, você instalou o Apache, servidor web Apache. Então esse servidor web você instalou e digamos que por algum motivo alguém conseguiu ter acesso malware. Ele não vai conseguir escalonar permissões para, por exemplo, criar um usuário, já que o Apache, o serviço do Apache não permite isso. Mas se não está no app armor com essas seguranças, ele vai conseguir escalonar privilégios e tentar fazer outras coisas no seu ambiente. O app armor, ele vai assim, a pessoa ele vai destruir lá o Apache, aquele serviço legal, só que ele não vai ter acesso ao seu banco de dados, MySQL, a outros serviços. Ou seja, ele está rodando sobre esse sandbox, no caso do Snap, e também com essa diretriz de segurança. Então essa tecnologia que está no Ubuntu é bem legal, porque todo programa que você instalar recebe essa diretriz aí no app armor. Então você já está mais seguro. O Snap também funciona muito bem, né? Para quem ainda não conhece, eu não era um defensor do Snap, eu tô cada vez mais assim entendendo o Snap, principalmente porque a Canonical é uma empresa, ela precisa de lucro e precisa de servidores, e o formato dela é interessante para eles. Porque apesar de ser o framework proprietário aí da própria Canonical, né, que distribui, e muita gente critica, fala assim, bom, então proprietária da Canonical, ela que escolhe os programas que ela vai colocar lá. Mas se você parar para pensar, quando você vem instalando um pacote apt, você também depende da Canonical, já que está nos servidores da Canonical, ou seja, de certo ponto ela também define o que ela coloca lá. É que você está tão habituado que você acaba usando esses repositórios em distribuições baseadas aí no Ubuntu, né? Então, o pessoal que desenvolve lá, por exemplo, o Elementary ou o Zorin, eles acabam usando esses repositórios e isso deixa eles meio assustados aí com o caso do Snap. Mas, voltando, o Snap ele te traz mais uma outra vantagem para você. Por exemplo, você tem o diretório aqui Snap e dentro dele, cada aplicativo que você instala, ele cria aqui
tudo, as bibliotecas e variáveis. Então você pode ter vários usuários com várias aplicações diferentes e que essas aplicações não compartilham as bibliotecas do sistema e você não prejudica o sistema no sentido de, digamos que o usuário Rogério ele instalou uma versão nova do VS Code e o usuário Juliano tem outra versão aqui, Snap, do VS Code. Esses softwares eles vão rodar normalmente na máquina sem que um consiga afetar o outro e um não tem acesso ali a outras partes do sistema. Por quê? Porque além dele estar rodando somente para esse usuário, também entra na questão que é o AppArmor garantindo um profile para cada aplicação que você instala. Todo programa que você instalar vai ganhar um profile no AppArmor. Isso é um pouco falando da parte tecnológica, que a gente só olha às vezes a distribuição. Ah, legal a distribuição, mas não mudou tanto, mudou muita coisa. Além disso, pessoal, se a gente pegar, vamos pegar aqui o libmodules, módulos do kernel. Então, a Canonical, ela trabalhou nesse kernel. O kernel é um kernel diferenciado aí da Canonical. E se a gente pegar os módulos, o que são os módulos drivers? Então, vou pegar aqui um driver de som. Então, se a gente vê aqui o driver de som, ele está compactado no formato ZSTD. O que isso significa? Que todo o pacote do kernel, se a gente rodar aqui no "-h", ele tá 150 megas e uma velocidade incrível. Por quê? Porque os módulos eles estão compactados. Conforme você vai precisando, vai descompactando e abrindo os módulos para você. O que torna o tempo de boot do sistema muito mais rápido. Então é uma tecnologia em cima do kernel, de compactação dos módulos. Então além de estar módulo compactado, você tem o AppArmor que garante sua segurança e você tem também os pacotes Snap que hoje eu falo para vocês, cada vez mais eu tenho gostado dos pacotes Snap. Pouca gente sabe, quando você roda pacotes Snap, ele também tem um snapshot aí dos snap do que você grava. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se a gente roda aqui Snap Saved, a gente consegue ver que às 7 horas aí ele foi feito um snapshot desse aplicação. Daqui a 5 dias atrás, ó, do GitHub. Inclusive ele não está nem instalado. E se a gente pegar aqui, eu for no diretório Snap, vou aqui no diretório Snap, eu vou ver que eu tenho o diretório dele aqui, ó, GTAMP, mas ele não está instalado, então eu vou remover, ó. Não tem problema, porque essa aplicação não está instalada. Só que aí, todas as configurações que eu fiz nesse GTAMP, se eu pegar e vamos rodar aqui no Snap Saved, olha lá, então o GTAMP, o número dele é 1 aqui, então eu vou dar um Snap Restore 1. Precisa da senha de administração, restaurou. Se você ver, ele criou novamente aqui o diretório do GTAMP com as configurações. Então, se eu instalar agora Snap install GTAMP, que é o aplicativo para a gente ver foto, é GTAMP Unoficial. Se a gente instalar, vai perceber o quê? Que ele vai trazer todas as configurações que a gente tinha. Então, por exemplo, vamos pegar um servidor, voltar lá no servidor Apache. Instalei o servidor Apache, fiz uma série de configurações, removi. Daqui 10 dias eu lembro que eu preciso instalar ele de novo. Então, eu vou ver que tinha isso, eu consigo dar um restore e trazer todas as configurações que eu tinha lá no arquivo de configuração do servidor. Isso é muito interessante. Então, olha lá, agora que eu instalei de novo o GTAMP, ele vai vendo todas as configurações que eu tinha quando eu utilizava as preferências. Ele até abriu aqui os papéis de parede, já estava salvo aqui, ó, nos wallpapers aqui do Big Linux. Então a gente consegue restaurar com essas configurações, tá? Então vou remover de novo. Snap, remove, GTAMP Unoficial. Vou remover ele. Beleza. Agora, eu quero remover o GTAMP e as configurações que eu fiz e quero instalar ele do zero, né? Então, como que eu posso fazer? Eu posso fazer um snap saved e fazer um snap, eu posso fazer aqui um snap forget umuri, que é o GTAMP. Pronto. Agora, se a gente rodar aqui snap saved, vai ver que não tem mais o GTAMP. O diretório não está mais aqui. O diretório ele ainda mantém, mas ele não está mais aqui, ó. Vamos ver. Opa. Snap saved. Ó,
O Gtamp não está mais aí. Agora eu posso remover o diretório. Beleza? Se eu instalar agora, sudo snap install gtamp, ele vai vir com a configuração padrão de fábrica, sem as configurações minhas, sem o que eu gravei. Então, isso é só um pequeno exemplo do que está por trás aí do Ubuntu, a tecnologia. E eles cada vez mais estão desenvolvendo para que a próxima versão, todo o sistema, kernel, drivers, módulos, sejam através de pacote Snap. Então, é uma tecnologia que está para chegar. Vale a pena um vídeo inteiro sobre a gente falar disso. Eu só quis mostrar em pouco tempo aqui, além disso, trazendo um kernel novo, com essas mudanças de compactação STD, para mostrar para vocês que não se trata apenas de veio com o Gnome 45, o sistema está extremamente rápido, extremamente fluido, mas que por trás disso tem uma série de tecnologias que são interessantes aí e vale a pena, e por isso eu falo que a Canonical está cada vez trazendo algo mais legal aí. O Ubuntu, tenho certeza que essa versão 23.10 vai ser um sucesso e a próxima versão LTS vai ser ainda mais sucesso. Então é isso aí, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus.